Essa é uma descrição da parte 2 do exercício 1, que se refere à criação de um alfabeto completo a partir de um caractere-chave definido na parte 1. Bom, a parte 2, então, consiste em completar o alfabeto, respeitando as normas de desenho, que a gente vai revisar, os limites da grade e a estrutura das letras minúsculas romanas, que a gente pode rever, então, um pouco aqui. E a gente vai desenhar, então, a ideia é desenhar esse alfabeto completo e também o C cedilha, que a gente vai precisar para escrever a frase da parte 3. Bom, a ideia é usar aqui o mesmo material usado na parte 1, ou seja, a prancha de papel milimetrado com a marcação da grade, feita a caneta, para que vocês possam desenhar os caracteres nessa grade, apagar com a borracha, sem perder o desenho da grade, se vocês estiverem usando a versão impressa, enfim, da grade também vocês não vão precisar se preocupar com isso. Enfim, as regras de desenho são as mesmas da parte 1, ou seja, né, desenhar ligando sempre os pontos na horizontal, na vertical ou a 45 graus, ocupando, enfim, só a parte interior da grade, né, não é possível ultrapassar esses limites, mas dentro dessa grade não é preciso ocupar a grade inteira, lógico. Alguns caracteres vão deixar 1 ou 2 módulos para cima ou para baixo, como a gente já viu, e talvez alguns alfabetos não ocupem toda a largura de 2 módulos. Bom, vamos ver aqui então alguns exemplos de como fazer isso, observando alguns caracteres-chave desenhados ou definidos para alunos de outras turmas. A primeira coisa a observar é que a grade, a altura de 7 pontos ou 6 centímetros da grade define o corpo, é a altura máxima de desenho dos caracteres, como a gente já viu, e dentro dessa altura existem muitas subdivisões possíveis, né? Qual seria então a subdivisão indicada pelo desenho do caractere que foi escolhido como caractere-chave para esse exercício na prancha de vocês? Então a primeira coisa a observar é onde está a linha de base, né? Então aqui em laranja estão marcadas as linhas de base desses caracteres aqui, vocês veem que elas não estão sempre na mesma posição, podem estar mais para cima, mais para baixo, né? Podem variar de posição. É fácil de identificar essa altura, a linha de base, porque a maioria dos caracteres se apoia nessa linha de base. O J é um dos poucos que não está apoiado na linha de base, mas a gente pode intuir que aqui onde começa a curva, que no caso é um triângulo, nesse caso desse desenho, é onde estaria a linha de base, e nos outros foi bem fácil de identificar. A próxima coisa que a gente quer identificar é a linha média, essa linha aqui que eu marquei em azul, né? E aí a mesma coisa, né? A linha média, então, indica a altura x, aqui no caso do A, né, é bem fácil, muitas das letras, então a altura do desenho da letra já é a altura x, então o topo da letra indica a linha média, esse é o caso do A, esse é o caso do bojo, da letra B, esse é o caso do I, sem contar o pingo, do J também sem contar o pingo, do K, né, aqui se a gente contar só esse braço, né, a haste do K está mais alta aqui, e é a altura do V, então essa é a altura X. Isso vai definir, então, subdivisões diferentes para esses caracteres, e aí não sei qual vai ser o caso do conjunto dos caracteres de cada um de vocês, né? Aqui tem uma certa variedade que eu quis mostrar, né? A gente tem divisões bem diferentes, essas 3 aqui de cima, a altura x é de 3 módulos, mas a subdivisão, né, dos 6 módulos restantes, quantos ficaram para descendentes e quantos para ascendentes pode variar. Então aqui no caso dessa letra A, temos 2 módulos para descendentes e somente 1 módulo para ascendentes. E aqui no caso do B e do I, 2 módulos para ascendentes e 1 para descendentes.
nessa linha de baixo, temos 4 módulos aqui para a altura X desse K, bastante generoso, então só um módulo para cima e um para baixo, e no caso do J e do V, uma divisão aqui proporcional de 2, 2 e 2 módulos, no caso, para ascendentes, altura X e descendentes. Então, essa é a primeira observação que vocês devem fazer. A segunda é em relação ao que tem de específico no desenho dessas letras, né? Qual é o espírito das letras em relação ao desenho que vocês fizeram dentro dessa proporção. Aqui eu marquei então algumas coisas para serem observadas. A gente pode observar, por exemplo, né, no caso do A, do B, se tivesse o D, o C, várias letras, né, que tem essa área da altura X ocupada por algo que numa letra normal, que não fosse aqui desenhada nessa grade, seria mais circular, a gente teria um bojo, né, no caso aqui do A, essa silhueta do A seria o bojo. A gente poderia chamar esse triângulo aqui, que chama atenção também, de pequeno bojo, porque ele é um mini bojo, é um bojo dentro do bojo, né, acontece também na letra E. A gente tem, além disso, aqui nesse caso desse desenho do A, uma outra coisa que chama atenção é essa haste deslocada, né? A haste poderia estar, deveria, né, normalmente estaria alinhada aqui com o limite à direita do desenho da grade, mas ela não, ela está aqui no centro, deslocada, portanto, então é uma característica interessante, a ideia é que tentar reproduzir essa característica nos outros caracteres também, para manter esse espírito. No caso aqui do B, a principal coisa que chama atenção é o fato dele ter essa proporção muito estreita, né? Ele não ocupa os 2 módulos, ocupa só meio. Tem esse bojo trapezoidal também, ele poderia ser retangular, mas ele não é, o triangular, enfim, ele tem essa diagonal aqui, né, que é característica. Ele não tem espora também, aqui é outra coisa que chama atenção, e uma haste é reta. Já aqui o o I, desculpem, tem uma haste que não é reta, ela é escalonada, a gente poderia chamar assim, né? Ela tem esse desenho peculiar, então se o B, né, desse que vai junto com esse I é bem diferente deste B aqui, né, como vocês podem imaginar. A haste, por exemplo, ao invés de ser reta, ela teria essa espécie desse zigue-zague aqui, né, e aqui do lado, enfim, teria alguma solução para o bojo, que não me lembro qual foi aqui no caso, mas enfim, teria que dar alguma solução para o bojo aqui desse lado. A gente tem também um pingo quadrado aberto. Aqui a gente tem um pingo quadrado fechado no J e essas formas bem peculiares, então são formas contornadas, né? Alguns de vocês eu sei que tem caracteres-chave com formas contornadas, então todos devem ser contornados. E nesse caso, além de ser contornado, tinha esse traço interrompido, o que acrescentava aí uma complexidade nesse desenho. Aqui, no caso do K, a gente tem esses braços assimétricos que chamam a atenção. Bom, além dessa altura X generosa que eu já comentei, eles formam então 2 pequenos bojos, um triangular e o outro poligonal. Aqui lembra um pouco o bojo do A, se vocês compararem, né, no desenho. Um está de ponta cabeça. Então, assim, essa ideia esses bojos ou pequenos bojos, né, eu posso girar eles talvez e aplicar, né, espelhar, enfim, tem várias ações que a gente pode fazer com esses bojos para conseguir um conjunto consistente. E aqui no caso do V, os traços quebrados, né, resultando nesse bojo, nessa sugestão de bojo inclinado aqui, né, com essa forte inclinação então à direita, que vai então sugerir um certo tipo de desenho para os demais caracteres desse conjunto. Bom, aí a ideia não é necessariamente, vocês não precisam desenhar esse conjunto de caracteres começando com a letra A, B, C, D. Pelo contrário, o jeito mais coerente, provavelmente, lógico, a prancha final vocês vão organizar ela em ordem alfabética. Porém, a sequência de desenho não é necessariamente a sequência alfabética. É muito mais fácil começar, por exemplo, se eu tenho uma letra Q, por exemplo, né, girar ou espelhar essa letra para obter o P, o B, o D, né, e aí curvar aqui, né, essa haste
para gerar o G, enfim, né? Esse diagrama de derivação aqui da Deborah Adams mostra essas relações entre várias letras aqui do alfabeto, e aqui eu incluí algumas outras relações também entre letras minúsculas, né? O A, por exemplo, e o E, né? Que tem esses pequenos bojos, eu posso girar. Aqui eu tenho 3 letras que têm caudas, aqui 2 letras que têm essa forma do S aparece aqui no G gatinho, e de alguma maneira essa forma é espelhada no Z, o K e o H, o L e o B, o K e o H que tem essas hastes, o C e o C cedilha, obviamente, M e W, né, que podem ser girados, assim como o U e o N. Enfim, uma série de relações, né, que podem ser exploradas, então é mais fácil vocês criarem letras nessas sequências do que na sequência alfabética. A gente está buscando então as letras minúsculas romanas, como a gente já falou, né, a gente já falou de alguns casos aqui, e aqui tem alguns casos a mais que a gente pode observar, né, o K, vejam que o K minúsculo ele para aqui na altura X, o Q, né, ele é esse Q simples, ele não tem essa voltinha aqui. O Y, ele tá aqui alinhado, o vértice dele é apoiado na linha de base. A forma dele até poderia ser, né, essa forma mais arredondada, que é mais parecida com o U. E o Z é essa daqui a forma, né, ele não é esse Z cursivo. Bom, então a parte 2 consiste em completar o alfabeto, lembrando, né, de incluir também o C cedilha, que tem esse diacrítico aqui, que é a cedilha. Então, a partir do caractere C, vocês vão incluir, né, alguma coisa aqui abaixo do caractere C que vai representar a cedilha. Bom, resumindo então, o que a gente precisa na parte 2, ela consiste primeiro então em identificar as características métricas e estilísticas do caractere-chave que foi definido para vocês ao final da parte 1. Com isso, elaborar uma prancha com o alfabeto completo, seguindo as características identificadas, respeitando as regras do exercício e, importante, destacando o caractere-chave, porque a gente tem que saber qual é o caractere que está comandando ali aquele alfabeto, tá bom? Então lembre-se de destacar, vocês podem talvez colocar uma forma retangular em volta dele, ou algo assim, né, para mostrar qual que é. Apresentar a prancha dentro do prazo estipulado, aguardar o feedback que a gente vai dar para fazer correções, reapresentar se for necessário para tirar dúvidas, enfim, antes de dar continuidade ao exercício, usando esse mesmo alfabeto na parte 3, que é o pangrama, ok? Então, bom desenho para vocês e até o próximo screencast.